Tem muita coisa para que a gente possa falar. Aliás, vamos começar com essa decisão que saiu hoje no começo da tarde. Alexandre de Moraes autorizou o pedido, né, da defesa de Bolsonaro para que ele se submetesse a uma cirurgia, para que ele se submeta, né, a uma cirurgia agora no dia 24 de dezembro, amanhã, na verdade, para que ele faça aquela correção da hérnia, né? E o ministro Alexandre de Moraes atendeu ao pedido da defesa, autorizou ele fazer a cirurgia. A cirurgia, na verdade, será feita no Natal, dia 25, não é amanhã não, dia 25 vai ser a cirurgia. Bolsonaro deve ser internado amanhã, dia 24, no Hospital DF Star, Distrito Federal. O procedimento será para operar uma hérnia inguinal bilateral. Alexandre de Moraes permitiu apenas Michele Bolsonaro como acompanhante e determinou que visitas devem ser autorizadas pelo Supremo. Os advogados usam o quadro de saúde, inclusive para pedir a prisão domiciliar, que não foi autorizada neste momento. Eu não sei se a gente tem a decisão do Alexandre de Moraes para que a gente possa abrir a decisão. Essa é a decisão da cirurgia? É a decisão da cirurgia. Está aqui. Autoriza o deslocamento e a internação de Jair Bolsonaro para o hospital, e tem outros detalhes que ele pediu. A Polícia Federal deverá providenciar a completa vigilância, o transporte e segurança do custodiado deverão ser realizados pela PF de maneira discreta, o desembarque deverá ser feito nas garagens do hospital. A Polícia Federal deverá previamente entrar em contato com o diretor do hospital, organizar. Os termos normais, né, Dani? Quando a gente vê aí que quando tem alguma pessoa presa, a Polícia Federal vai ter que fazer esse trabalho. Vai ficar, então, a cargo da Polícia Federal garantir a segurança, a fiscalização 24 horas de Jair Bolsonaro. Cirurgia autorizada no dia de Natal, Daniela. É isso, com autorização para que a Michele Bolsonaro acompanhe Bolsonaro durante toda a internação, observando as regras do hospital. Se o ex-presidente precisar ficar internado em UTI, são questões diferentes, né? Por que interna no dia 24 para fazer no dia 25? Como é uma cirurgia que tem a ver com o aparelho intestinal, vai ser necessário um preparo ali, né? Dos médicos para que a cirurgia ocorra da melhor forma possível. Bom, a perícia independente, a gente tinha antecipado aqui, Fabiola, no All News da tarde, que eu não sei, né, se você conseguiu acompanhar nos últimos dias, porque é uma moça muito ocupada, que, enfim, a regra ia ser essa, né? Foi assim no caso do general Heleno, que teve a prisão domiciliar aprovada ontem, né, autorizada ontem pelo ministro, depois que uma perícia independente da Polícia Federal, dos médicos da Polícia Federal que atuam para a PF, falou, realmente, no caso dele, se aplica, a PGR também assentiu, e então o ministro definiu que sim, general Heleno, Augusto Heleno, que tem um quadro em andamento de Alzheimer, poderá cumprir a sua pena em regime de prisão domiciliar. No caso de Bolsonaro foi a mesma coisa, então essa vai ser a regra. Alegou problema de saúde, perícia independente da Polícia Federal confirma o relatório médico confirmado, procedimento autorizado, depois de consultada a Procuradoria-Geral da República, é assim que está funcionando, é assim que vai funcionar. O ex-presidente já foi submetido, salvo engano, a 6 cirurgias, essa seria a 7ª, ou algo dessa monta, né? Tudo em decorrência do quadro que ele ficou após a tentativa de homicídio que sofreu em 2018, a facada em Juiz de Fora, levou Bolsonaro a ficar com uma série de sequelas, entre elas agora essa hérnia que causa um quadro, Fabiola. O ex-presidente já tem um problema muito forte de refluxo, né, por conta também das intercorrências desse atentado. Essa hérnia agrava o problema de refluxo e, segundo o lado independente, Bolsonaro estava tendo ali uma questão de dezenas de soluço por minuto, o que obviamente não só, né, gente, é um desconforto físico, mas com esse trânsito de ácido gástrico, né, irrita a garganta, irrita toda a traqueia, tudo que você leva e volta, né? Isso pode ir desgastando não só, né, esses órgãos, né, de passagem de ar e também de deglutição, como em longuíssimo prazo, né, ter consequências mais graves, né? Então, agora obviamente, né, torcer para que a cirurgia aconteça da melhor forma possível. O DF Star é o hospital que já vem atendendo o ex-presidente da República em Brasília. A equipe médica que vai acompanhá-lo é a equipe médica que vem acompanhando Jair Bolsonaro desde que ele passou a se tratar no DF Star. Então, todo mundo que vai estar ao lado do ex-presidente conhece muito bem
o quadro dele, as sequelas, como está o aparelho digestivo de Jair Bolsonaro, então não vai ter nenhum novato, digamos assim, entrando em contato com o ex-presidente da República. Fabiola. É isso. O professor Murilo conosco hoje aqui, nos ajudando a entender, cientista político. Quando a gente vê essa história da saúde do Bolsonaro, tem bastante exploração política disso, mas é um caso de saúde relativamente grave, né? Ele, claro, ele passou por aquele atentado e várias cirurgias depois, mas chama a atenção algumas pessoas questionando aqui, mas precisa ser no dia 25, né? Como é que o senhor vê do conteúdo político, inclusive, dessa questão, independentemente dos acertos ou erros jurídicos nesse caso, mas o cuidado que Alexandre de Moraes também tem que ter ao tratar de um político como o Bolsonaro, nesse caso, né, professor? Depois da confirmação da perícia da Polícia Federal, era natural essa confirmação, essa autorização do ministro Moraes para que o ex-presidente realizasse a cirurgia, né? E certamente todo esse contexto ganha também ares políticos em sua volta, né? A própria decisão do ministro Alexandre proíbe a presença dos filhos e também o do celular, né? Justamente para evitar essa exposição, essa exploração política da complicação de saúde do ex-presidente Bolsonaro. Além de se blindar em relação a essa possível exploração política em relação ao fato, certamente vamos presenciar nas próximas semanas uma pressão maior em torno da prisão, do pedido de prisão domiciliar para o ex-presidente, a depender do resultado da cirurgia, né, e do quadro de saúde do ex-presidente Bolsonaro. Certamente seus apoiadores, a própria defesa deve explorar ainda mais esse fato para solicitar a prisão domiciliar. Nós tivemos agora o caso do ex-ministro General Heleno, que foi para a prisão domiciliar. Lá atrás tivemos o caso de Fernando Collor. Mas curioso notar que na decisão do ministro Alexandre de Moraes, ele justifica, inclusive, a autorização para o general Heleno ir para a prisão domiciliar, justamente porque não houve descumprimento reiterado das decisões judiciais, né? Esse é um ponto nevrálgico ainda que pesa contra o ex-presidente Bolsonaro. Mas certamente toda essa questão da saúde envolvendo o ex-presidente vai impactar o quadro eleitoral de 2026 e vai acelerar daqui para frente essa pressão maior por uma prisão domiciliar do ex-presidente. E essa é uma boa pergunta. Vamos receber um jurista. Adoro receber juristas aqui no nosso All News para abrir a nossa mente. Vamos entender o aspecto jurista. Ele veio para cá, para o meio. Olá, Pedro Serrano, professor. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso All News. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Já cabe uma prisão domiciliar a Bolsonaro? Será que Alexandre de Moraes deveria seguir o que ele fez com o general Augusto Heleno? Ou uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa? É preciso analisar um pouco mais. A questão, no fundo, a meu ver, o sistema jurídico aí trata a questão, deixa para a medicina, vamos dizer assim, quer dizer, né, tem que haver uma perícia médica ao final dessa cirurgia que determine se ele tem condição de cumprir a pena nas condições que ele está preso ou se ele precisa ir para casa. Objetivamente é isso. É uma perícia médica que vai poder estabelecer as condições de saúde dele e há algum prejuízo grave à saúde dele permanecer onde ele está preso, né? E, a meu ver, o ministro deve decidir de acordo com essa perícia, deve acolher o resultado dessa perícia. É simples, assim, não tem muita dificuldade. Não tem que ficar no achismo, né? Acho que é isso, acho que é aquilo, tem que dar, não tem que dar, tem que ser o que a perícia médica, que foi o que aconteceu agora, né? Porque ele queria fazer a cirurgia, os médicos dele disseram, Alexandre de Moraes recebeu aquilo e falou, olha, isso aqui é antigo, eu quero atualizado. Pediu uma perícia paralela, a perícia veio e falou, olha, realmente ele precisa de uma cirurgia. É uma cirurgia que tem que ser feita rapidamente, mas não é uma cirurgia de emergência. Escolheram dia 25, estão fazendo dia 25. Ele vai passar por essa cirurgia, amanhã será internado, traremos notícias.